Hoje, o melhor e mais justo debate as consequências do consumismo infantil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM. Nós já discutimos aqui, nos outros dois blocos, efeitos do consumo, pelo menos alguns efeitos do consumo infantil, do consumismo infantil e a atual regulamentação da veiculação publicitária, pelo menos também alguns aspectos. Então eu gostaria que nesse último bloco a gente pudesse discutir a questão do futuro, quer dizer, como é que a gente enfrenta esse conjunto de problemas. A gente estava falando no intervalo aqui, a Ana Paula dizia, olha, acho que tem que entender que tem certas coisas que são inelutáveis, não dá para escapar. A gente vive numa sociedade de consumo globalizada e tal. Agora, isso precisa ser um jogo aberto, claro, ético, né? Eu queria que você retomasse, Ana Paula, porque a gente precisava apontar aqui para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte na rádio, quais são as alternativas, quais são as possibilidades, como a gente pode lidar de uma maneira menos nociva com a questão do consumo. Não, é verdade. Eu acredito muito nesse caminho, porque inclusive a nossa legislação atual, para ela reconhecer a publicidade é algo inerente. Até nós ganhamos prêmios publicitários, o Brasil é muito ávido por publicidades bem feitas, bem produzidas. E ele reconhece como publicidade aquilo que é identificável, aquilo que de fato é uma publicidade, que você tem lá anunciando um determinado produto, dando as características, o preço, enfim. Agora, aquilo que é o subliminar, aquilo que é camuflado, aquilo que você não consegue se defender porque você nem sabe que está ali até que no fundo se trata de uma publicidade, esse sim tem que ser combatido. A própria legislação hoje, ela já vê isso como uma prática perniciosa, e isso, em relação à criança, é mais do que perniciosa, porque a criança volta a dizer na questão da vulnerabilidade. Ela é considerada lá, a vulnerabilidade dela como um hipervulnerável, não só o vulnerável, mas até muitas vezes o hipervulnerável. Então, você fazer uma publicidade ou uma estratégia de marketing inserida numa novela, num desenho infantil, num gibizinho, aí não é justo, porque aí ela não tem como se defender, porque para ela não tem, o desenvolvimento cognitivo dela não alcança aquilo como uma publicidade. É diferente dos intervalos comerciais de determinados não programas. alcança aquilo como uma manipulação, como um uso da da sua inocência, do exatamente. interesse dela para um outro fim. O interesse Exatamente. dela é no desenho, Sim. o interesse dela é no enredo, é no personagem, e não no comércio, Mas ela vai não atrelar aquele no comportamento consumo. ali, aquele personagem que é o seu ídolo, e vai assumir também aquilo como uma vontade para ela também. Então aí não é justo e não é leal, e a lealdade ela tem que ser de ambos os lados, tanto do consumidor, né, quanto do fornecedor. A lealdade é uma via de mão dupla. O consumidor tem que ser leal também, mas o fornecedor também. Ele também tem que usar meios transparentes, claros, objetivos, para que você possa, de fato, saber do que se trata. E aí o jogo tá jogado. Né? Aí Valéria, como é que você vê isso? E ao mesmo tempo eu queria perguntar para vocês qual seria também o papel das políticas públicas, não apenas da legislação. Tem uma coisa que é, sim, construção de política pública, executivo, legislativo, judiciário, na construção de legislação, fiscalização, controles, ok. A gente já falou um pouquinho disso. Mas a construção de políticas públicas, por exemplo, de educação, de saúde, de comunicação, tá certo? Hoje se fala muito no Brasil de regulamentação da mídia, a mídia é contra, né? E a questão não é regulamentar conteúdo, não é censurar conteúdo, mas a questão, por exemplo, seria regular horários, propaganda subliminar e outras tantas coisas que não são regulamentadas pela sociedade, são autorregulamentadas pelo próprio comércio, né? Pelo próprio campo do mercado, tá certo? Como avançar nessas questões? Olha, o Brasil está avançando, é interessante, porque hoje o governo já tem o ENEF, Estratégias Nacionais de Educação Financeira, né? Colocando já existem escolas públicas, educação financeira, programas de educação financeira. Inclusive, vou aproveitar o gancho para dizer que em escolas privadas também, e eu convido os nossos ouvintes a participar de uma palestra que eu darei sobre educação financeira no Colégio Augusto Laranja, em junho. Quem tiver aqui na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, palestra gratuita. Então, isso também mostra a preocupação das escolas, sejam públicas, sejam privadas, com a educação financeira já como forma de educação da criança manter lá nas primeiras séries, nos primeiros anos, o que ajuda muito, porque a educação financeira vai dar noção de ética, noção de sociedade, noção de cultura,
que vai tirar um pouco a criança do centro do seu universo e mostrar para ela que existem outras realidades com as quais ela tem que se preocupar, e nesta preocupação o consumo está inserido. Uma folha a mais de papel, não negociar erroneamente com o coleguinha, então, sabe, nas brincadeiras, a responsabilidade social do outro. Então, eu acredito muito na escola, nessa parte, no papel do governo, que a gente tem que saber que o governo já tem muito isso, a Vera Rita, da Psicologia Econômica, trabalha muito com isso, e isso é um grande alento. Eu acho que investir na criança hoje, em outras formas de base, é importante. Como as escolas já têm trabalhado o conceito da sustentabilidade e tudo mais, a gente já tem dados mostrando que isso é importante. E, Daniel, diversificar atividades das crianças, por exemplo, quer dizer, os pais, a escola, o clube, os avós, os lugares onde eles circulam, as pessoas com quem eles se relacionam, diversificar, quer dizer, não ter no ambiente televisivo, da internet e tal, o único espaço de atividade. Né? E nem o shopping, né? É verdade. Nem o Muito shopping. comum aqui nas grandes cidades. Shopping, isso, né? quer dizer, lugar de compras como lugar de lazer, né? Essas coisas se misturaram Como totalmente. se fosse o comum, o normal, consumir o tempo todo. É verdade. Né? Então, onde se vai passear em um dia de final de semana, em um feriado, né? Pelo menos nas grandes cidades, porque é muito comum, o shopping. Então, o shopping tem todo um apelo para o consumo, é claro. Né? Então, diversificar aonde que essa criança pode ir, com certeza, contribui na prática, para que haja aí alternativas, que não seja o único prazer que se tem com o consumo, né? Não só com produtos, mas com outras coisas também. E uma coisa prática que os pais podem fazer, eu acho que isso é interessante da gente falar também, como, sempre uma pergunta, como educar os filhos, né? Acho que você vai abordar bastante isso na sua palestra, mas uma coisa que é a mesada e a administração da mesada é uma coisa que pode ajudar bastante. Né? Eles perguntam muito desde quando dar a mesada. Bom, porque aí ele tem que fazer a escolha de consumo, né? Exato, e ver o limite que tem ali, né? Não posso consumir qualquer coisa, não posso consumir tudo. Então, porque eu tenho um limite na minha mesada ali, a minha mesada vai me limitar. Então, a partir do momento que a criança começa a entender de números, a fazer contas, já pode se dar uma mesada para ela ali e ir ajudando. Olha, determinadas coisas você vai comprar com a sua mesada. Então, se você quer comprar mais, tem que Ou seja, guardar. O dinheiro não vai dar, vai limitar o teu consumo também. Claro, né? vai limitar e vai mostrar que ela tem que guardar, que ela tem que poupar. Chegou uma pergunta aqui do Otávio Melo de uma questão hiper importante que a gente não tocou. Opa. O tempo vai ficar estreito, mas eu gostaria de não perder a oportunidade de falar sobre isso, começar pela Pamela, para ver se ela tem essa preocupação. Ele pergunta o seguinte: e sobre a erotização das crianças? Como vocês avaliam a influência da mídia nesse sentido? Isso te preocupa, por exemplo? Bastante. Acho que esse é um dos motivos de não deixar que ele assista a TV aberta muitas vezes. Porque nos canais fechados a gente acaba vinculando aqueles canais que a gente conhece um pouco mais. Então, são canais de desenhos e que a gente está acompanhando também para ver o que está sendo mostrado. Mas quando nós estamos assistindo a televisão aberta e os comerciais mostram as novelas e tem os beijos e algumas cenas muito rápidas são passadas, eu percebo que aquilo já chama a atenção dele, mesmo sendo um lance, um comercial. Então, é bem preocupante, assim, acho que eu tenho um pouco de medo de como é que eu vou ensinar ele ao que ele deve assistir ou ao que ele pode assistir, como que eu lido com isso. Porque a própria linguagem dos desenhos que ele vê hoje é muito diferente da linguagem dos desenhos que eu assistia. Bastante. Os apresentadores são outros, as brincadeiras são outras. É muito mais leve aquilo que ele tem visto. Mas eu sei que não vai ser sempre assim. Então, eu realmente tenho medo. Ana Paula, você está olhando aqui, está achando que está querendo entrar na conversa? Não, porque esse é um ponto, assim, também bastante preocupante, porque muitas vezes esse tipo de discussão, às vezes, leva a atitudes radicais. E eu particularmente, sou contra tudo que é radical. Né? Como eu disse, não é você proibindo tudo, vetando tudo, ou então também generalizando tudo. Né? Mas é claro que é muito preocupante e você acaba vendo cada vez mais isso mais banalizado na sociedade. Eu, particularmente, acredito muito que isso tem muito a ver com a educação que você também transmite ao seu filho. Não é só a questão da televisão,
do que você tem de acesso, mas é muito dos seus valores pessoais, daquilo que você transmite, porque seja canal aberto ou seja canal fechado, você vai ter da mesma forma. Às vezes o próprio desenho animado hoje ele já tem um outro contexto, ele já tem um outro apelo, né? Os personagens são diferentes. Então, o mundo hoje ele traz uma bagagem, a música, enfim, né? Você não tem como evitar tudo, é impossível você evitar tudo, porque isso está tudo generalizado. Você falou uma coisa importante aí, não tem como evitar, mas talvez a questão não seja evitar, né? A questão não seja da evitação, claro, os pais vão estabelecer certos limites, inclusive relacionados ao campo dos padrões e valores e cultura daquela família, daquele grupo social, tudo certo. Mas talvez a questão, nesse âmbito da circulação social, não seja da evitação, seja de como é que você equilibra esse campo de estímulos. No campo da sexualidade, da erotização, você tem uma demanda das meninas, dos meninos, das meninas, por exemplo, o tipo de roupa, a questão de certos padrões de beleza. Então a gente vê pré-adolescentes submetendo a plásticas, a não comer, anorexia, bulimia e outras questões desse gênero, né? Então fala disso, Valéria. Não, eu acho que isso é muito sério. E você falou algo importante de valores que apareceu na minha tese. Os valores são tão importantes que os valores dos bisavós e dos avós repercutem como uma blindagem, muitas vezes, no uso dessas informações, para poder... Uma blindagem eu diria que não, mas um filtro. Então, acho que a gente tem que ter muito claro qual é o valor dessa família e tudo mais, e conversar com os filhos. Agora, isso é super sério, porque quando não tem muito essa blindagem, esse filtro, a gente vê crianças cada vez, meninas... mulheres pequenininhas com esmalte, mini mulheres com cor, com uma erotização que nem ela sabe o que fazer. E aí elas, como a gente vive também numa sociedade que tem uma ditadura da beleza, em que o consumo também de produtos é muito grande, a gente pega no consultório meninas com anorexia, bulimia, com casos muito delicados, porque se não forem bonitas, se não tiverem daquele jeito, elas não se sentem bonitas para o outro também. Então, mas eu queria até acrescentar, porque eu trabalhei 25 anos com criança, uma faixa etária de educação infantil mesmo. E essa dificuldade que você tem, ela é muito difícil, como eu havia dizendo, a questão de você proibir ou estabelecer os limites, porque por mais que você tente trazer isso para o Estado, no caso a escola, ou seja, a escola particular, porque é concessão também, então tanto faz ser pública ou privada, né, não importa, vamos dizer, dentro da educação, você vai ouvir lá o CDzinho da Palavra Cantada ou Arca de Noé, e em casa ela vai ouvir o funk, ela vai ouvir e ela não vai ter... atração nenhuma por aquilo. É muito difícil essa competição. A gente vê o seguinte, quer dizer, a sociedade foi avançando na direção, por exemplo, de tornando cada vez mais admissível, eu não quero aqui fazer nenhum juízo moral para um lado ou para o outro, mas hoje é admissível, a sociedade admite com muita tranquilidade que a gente antecipou o início da vida sexual das pessoas. As pessoas podiam começar a vida sexual cedo, mas não eram bem vistas na sociedade, né? 50 anos atrás, 40. Hoje, um adolescente ter vida sexual, para a família mesmo, para os colegas e tal, ok, né? Eu acho que isso é um avanço de um certo lado, mas ao mesmo tempo, uma antecipação que remonta lá à infância, às mini-mulheres, aos mini-garotos, né, aos mini-homens. Você começa a ter certos estímulos que são questões a serem discutidas. Agora, a questão também não é a quantidade, a intensidade. Vou dar um exemplo simples. Se eu tenho um estímulo, um foco de interesse, o meu interesse está todo lá. Se eu tiver 10, talvez a minha energia possa se dividir por 10, certo? Se a criança brinca na rua, brinca de coisas infantis, mas ao mesmo tempo, né, na sociedade que vivemos, ela tem outros estímulos, mas ela tem uma energia repartida para as várias coisas. Eu não atenuo, não mitigo esse tipo de problema, né, não reduzo esse tipo de problema. E de novo, isso está só entrando aqui, de novo isso está atrelado ao consumo, para a gente até contextualizar, porque a rádio, ela vai ouvir aquela que vende, o produto mini mulher é aquilo que vende. Sim. Então, esses conceitos, eles estão totalmente ligados a esse excesso de consumismo, porque é onde você consegue ter ali aquilo transformar em negócio, em negócio. Dinheiro, em comércio. Exatamente. Daniel. Tá. Não, é isso mesmo. Quando você fala de ter que diversificar e bater nessa tecla é importante. É importante porque isso faz toda a diferença. Então, colocar limite, simplesmente você falar, não faça,
é uma coisa que você vai até certo ponto, depois disso você não consegue mais. Então não pode ter aquela coisa, por exemplo, da música, que está muito, muito atual, da erotização que a gente está falando. Então o funk hoje está muito divulgado, por exemplo, né? Então, virou uma coisa comum, uma coisa muito erótica, desde muito cedo. Então, trabalhar nas diferenças e na variação, na variedade, parece uma coisa importante. Sim, eu sim. gostaria de agradecer muito a vocês, porque o nosso tempo terminou. Vou divulgar aqui rapidamente os sites dos profissionais que estão à mesa, da Valéria Meirelles, tudo junto, com 2 L's, .psc.br. Isso, obrigada. Do Daniel, psicólogo Daniel Carvalho, tudo junto, .com.br. E da Ana Paula, que é pelo sobrenome Satcheki, que escreve assim, SATCHEKI.com.br. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que já fizemos por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/RedeTVT e pelo Twitter, @RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.